Olá pessoal, bem, vamos lá então, vou gravar essa aula aqui rápida, bem sintética sobre valuation, que algumas pessoas chamam de avaliação, valoração, precificação, apreciação, enfim. O que quer dizer valuation? Quer dizer chegar a um preço, estabelecer um preço, tá bem? Então a gente pode falar de valuation para um produto, tá? Se bem que esse termo não é muito utilizado para isso. Quando normalmente a gente se fala em valuation, a gente está falando da valoração de uma empresa, tá? De entender o valor da firma, o valor da empresa, isso que é o valuation, mas pode ser usado também para determinar o valor de outras coisas, tá? É no sentido de dar valor a algo, ok? Mas no mercado de capitais é mais utilizado para estabelecer um valor para uma empresa que está operando na bolsa. Bom, vamos lá então. Então existem diferentes formas de tentar avaliar uma empresa, dar valor a uma empresa, e não existe uma forma de você estimar isso com precisão, porque as variáveis são impossíveis de serem capturadas em um modelo, porque elas mudam o tempo todo, porque existe subjetividade, porque existe imprevisibilidade, então é impossível ter um cálculo positivo, um cálculo final, uma forma de estimar o valor real de alguma coisa, tá? Isso é estabelecido pelo mercado. Então, isso quer dizer que a gente não deve utilizar? Não, isso quer dizer que a gente deve utilizar conhecendo os limites, E a gente, na verdade, sempre está usando valuation, Sempre que a gente estima o valor de alguma coisa para comparar, para saber se está caro ou se está barato, a gente está estimando com base em um valor que a gente estabeleceu de alguma forma, Então você pode estimar um valor para alguma coisa e aí a partir da sua estimativa você vai comparar com o que tem para saber se aquilo está caro ou está barato. É a mesma coisa, tá? Quando a gente vai fazer o valuation de uma empresa também, a gente pode tentar estimar o valor dessa empresa de várias maneiras diferentes, Pode ser pelo patrimônio líquido, pode ser pela capacidade de geração de receita, pode ser por conta dos seus ativos, por conta dos seus contratos, seu posicionamento de mercado, sua localização. Tem startup aí que ela passa por um processo de valuation quando que não existe sequer múltiplo para aquilo que ela está fazendo. Então, como que é calculado, como que ela como aquele valor é estimado? Isso tem que ser realizado de forma criativa, Não existe um modelo que dá conta de todas as possibilidades. Mesmo assim, a gente vai ver o método mais utilizado pelo mercado, um dos métodos, a gente já viu alguns, inclusive, um método muito utilizado é o CAPM, que vai usar o beta, vai usar a taxa livre de risco, vai usar a variação do mercado para estimar qual seria o preço justo de um ativo em um determinado momento no futuro, considerando uma variação específica do mercado e considerando essa taxa livre de risco. Então ele te dá uma precificação do ativo muito parecido com a precificação que você teria utilizando diretamente o beta, aplicando o beta, tá? Fluxo de caixa descontado, então você vai ter lá uma estimativa dos fluxos de caixa futuro, vai aplicar uma taxa de desconto para trazer aquele valor futuro ao valor presente, e vai considerar também a taxa esperada de retorno dos acionistas, vai considerar uma outra taxa adicional para poder estimar o resultado desse fluxo de caixa. Tem também um modelo de avaliação por ativos, que é quando você determina o valor justo dos ativos líquidos, deduz as suas obrigações e é adequado quando é um valor de mercado bem definido, com coisas relativas a imóveis ou investimentos financeiros. Então, o valuation sempre vai passar pela ideia do preço justo. Então, qualquer metodologia que você for utilizar, você está usando para estimar um preço justo.
né? Então, é o preço justo que você estima, que você vai comparar com o que está sendo praticado para saber se está caro ou se está barato, ou até mesmo para estimar o preço de uma empresa que não tem um valor ainda calculado, tá? Ou calcular por conta própria para comparar, para ver se está caro ou barato em relação ao que o mercado está estimando, né? Ou até mesmo para vender essa ação para o investidor, né? Ou essa empresa para o investidor. Então, o valuation tem muitas aplicações, tá? É importante, quando você está fazendo valuation, que você utilize empresas comparáveis, né, preferencialmente do mesmo setor, que é mais fácil de você trabalhar com médias, né, de você ter uma amplitude maior de amostras, né. Ela vai utilizar cálculos de múltiplos financeiros, por que múltiplos? Porque é sempre o resultado de um indicador em relação ao outro. Então, PL é preço dividido pelo lucro, EV por EBITDA é o valor da firma, o valor da empresa dividido pelo EBITDA, né, que é o lucro líquido antes do imposto, depreciação e amortização, e o preço pelo valor dos ativos, né, o valor patrimonial dos ativos. Então, são múltiplos, né, são relações entre indicadores financeiros. Então você vai comparar esses múltiplos de empresas similares para estimar o valor de uma empresa na análise, né? Então a avaliação de empresas por múltiplo tem por objetivo descobrir o valor corrente dos ativos, efetuando uma comparação com outros valores da empresa. As empresas utilizadas como modelo de comparação precisam ter similaridade e pertencer ao mesmo setor da economia e com o mesmo tamanho da empresa. Tá? Isso é o que o Asaf Neto diz, né? Realmente ele é um autor muito respeitado e está corretíssimo no que ele está falando, né? Mas a ideia, a racionalidade do valuation por múltiplos, ele pode ir além disso que ele está estabelecendo, né? Pode ser aplicado de formas também mais experimentais, digamos. Tá? O valuation por múltiplo, então, ele é utilizado por profissionais do mercado, é a forma mais utilizada, porque ele segue, né, como ele segue os múltiplos, que são valores ali no balanço, que tem a ver com contabilidade, ele segue um certo padrão que é facilmente replicável, né? Então, como dito anteriormente, precisam ser empresas parecidas, do mesmo tamanho, né, porque essas empresas parecidas, no mesmo setor, da mesma atividade, elas enfrentam situações parecidas, né? Então elas são comparáveis, tá bem? Então, vamos lá, né? Alguns exemplos para entender, né? Então, o valuation por múltiplos considera que através da comparação da valoração de uma empresa é possível estimar o valor de outra empresa parecida. Esse tipo de racionalidade muito simples pode ser aplicado em outros contextos. Então, você tem uma padaria que te dá uma receita de R$30 mil por mês e deseja estimar qual seria o valor da sua padaria. Você sabe que um concorrente no mesmo bairro, com uma estrutura um pouco maior que a sua, tem uma receita mensal de R$60 mil e que a sua padaria, desse outro concorrente, está sendo negociada por R$3 milhões. Então, considerando que a sua padaria é muito parecida, tem o mesmo perfil de clientes, uma estrutura menor e tem uma receita que é a metade do concorrente, você pode estimar que sua padaria vale cerca de R$1,5 milhões, ou seja, a metade do que vale a padaria do seu concorrente, que, né, é 2 vezes maior que a sua. Então, por que não a sua não valeria a metade do que vale uma que é 2 vezes maior do que a sua? Então, essa racionalidade, essa regra de 3 que a gente faz, é o que está por trás do valuation por múltiplos, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, quais são os múltiplos mais utilizados, né? Como eu falei anteriormente, o preço-lucro, que compara o preço de mercado por ação com o lucro líquido por ação. Então, ela avalia a relação entre o preço das ações e a lucratividade da empresa. O preço pelo valor patrimonial por ação, que compara o preço de mercado por ação com o valor patrimonial por ação, indica o valor que os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. E o EV por EBITDA, que compara o valor da empresa com a EBITDA, que leva em consideração o valor patrimonial e a estrutura de capital da empresa. Tá? Então, o EV é o que? Ela vai ser igual
ao total de débitos com o preço de mercado menos os credores, né? Menos o que precisa ser pago, tá? Bom, então o valuation por múltiplos, ele vai fazer essa regra de 3, né, como a gente falou anteriormente, e como diz o Asaf Neto, né, para calcular a gente precisa do valor da empresa, de um indicador como múltiplo, né? E no caso de múltiplos setoriais, podemos utilizar, se for uma empresa de internet, múltiplo por quantidade de acesso, visitas. O múltiplo é qualquer coisa que você possa usar como comparação aí, que faça sentido, né, que seja coerente para você comparar com a empresa que você está buscando fazer o valuation. O mais utilizado realmente é o EV por EBITDA, tá? Então vamos lá, valuation por múltiplos, né? Então onde a gente pode pegar essas informações? Deixa eu mostrar para vocês aqui também uma coisa. Aqui. Então tem esse site aqui que eu recomendo bastante, que tem bastante informação com fundamentos. A gente já viu antes, inclusive a gente já utilizou esse site aqui para fazer algumas atividades. Então você pode, por exemplo, em PET3, que você coloca o nome da ação, né, fundamentos.com.br, você entra no setor e você compara uma série de indicadores. Então aqui você tem o valor da firma, como que é calculado ela. Você tem aqui o múltiplo EV por EBITDA, uma explicação sobre ele. Então tem muitas informações, vale muito a pena utilizar esse site aqui, tá bem? Bom, então buscando, né, vamos fazer um exemplo aqui de aplicação. Quanto que vale a empresa F pelo método de múltiplos EV e EBITDA? Né? FV é a mesma coisa que EV, tá? Considerando as seguintes informações das empresas comparáveis no mercado. Então foi lá, buscou na base de dados as médias de EBITDA e valor da firma, né? Dividiu um pelo outro para fazer o múltiplo exatamente como está aqui, chegou nesse valor do múltiplo para cada um, fez uma média aritmética e seu múltiplo médio, né? Então como chegar no valor da empresa? Eu não tenho o valor da empresa da F, mas eu tenho o EBITDA dela, tá? O EBITDA é 184. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 184 pela média do múltiplo. E isso vai me dar o valor da empresa de 228 milhões. Tá? Então com base nesses cálculos, né, tá aqui como que foi feito isso. Né? E aí, supondo que a empresa F tem 10 milhões de ações, o valor justo da ação seria 22,81. Então, caso as ações da empresa F estejam sendo negociadas a 19,52, demonstra uma oportunidade de investimento, pois teríamos uma tendência de alta das ações do mercado. Por quê? Porque se o valor justo é 22,81 e ela está valendo 19,52, né, se o seu modelo está certo, se a sua estimativa está certa, então o valor dessa ação vai subir, né? É uma oportunidade de investimento, ok? Outro exemplo, né, agora com a Gerdau. Então vai lá na Gerdau, né, escolhe uma base de dados, no caso a gente foi no Fundamentos, tá? Pegou essa tabela que ela dá, né, com os múltiplos, ó, que tem vários múltiplos, né, escolhemos um múltiplo mais adequado. Por quê? Depende do setor da empresa. Tem empresa que um múltiplo que tem a ver com geração de caixa é mais importante do que um múltiplo que tem a ver com patrimônio.
Então depende da empresa, do setor que você está analisando para escolher o múltiplo, tá, pessoal? Depende bastante. Agora, um que é mais certeiro, né, que considera bastante coisa, que é muito utilizado, é o EV por EBITDA, tá? É também um múltiplo bastante utilizado, praticamente aplicável em todos os setores, tá? Então, bom, vamos olhar aqui. Podemos observar vários indicadores de resultados, né, e selecionamos o EV EBITDA. Então, pegamos lá o EV EBITDA daquelas empresas e fizemos a média, né? Agora precisamos buscar as informações de EBITDA da Gerdau para multiplicar esse indicador pela média calculada e chegar no valor da empresa. Então vamos lá, buscamos informações do balanço da Gerdau, achamos que o EBITDA da Gerdau é esse daqui, tá? E temos essas quantidades de ações ordinárias e preferenciais também, né? Então, a partir disso, a partir do EBITDA, que lá em setembro de 2021 era de 17,23, a gente multiplicou esse EBITDA pelo múltiplo médio e chegamos no valor da firma de 44,112. Então pegamos esses 44,112 e dividimos pelas quantidades de ações e chegamos no valor de 25,65, que representa o valor justo da ação no mercado, tá? Então, ao compararmos o valor da ação ANPN com o valor justo das ações do mercado, podemos perceber as possibilidades de investimento ou de mudança de posição da carteira, pois quando o valor de mercado das ações estiver abaixo do valor justo, devemos investir no papel, né? Mas quando o valor das ações estiver acima do valor justo, devemos sair dessa posição, pois os papéis deverão cair, tá? Então, considerando que esse cálculo de múltiplo, né, você pode ponderar pelas ações também, tá? Você pode calcular o valor justo da ação ON e da ação PN por uma ponderação de quantidade, né? Fica um pouco mais próximo, mas o que a gente pode ver é o seguinte: o valor da ação ON, que é, na verdade, o cálculo que isso dá para a gente é de ação preferencial, é de ação ordinária, tá? Seria essa a ideia. Ele está acima do que o mercado está operando, ou seja, nesse sentido, a ação ON estaria barata, a ação PN estaria um pouco mais cara, porém, a preferencial normalmente opera com um prêmio sobre a ON. Então, a gente pode dizer que a preferencial também estaria barata em relação a essa estimativa que a gente fez com valuation por múltiplos, tá? Então, basicamente esse o cálculo. Você pode usar múltiplos diferentes, né, para fazer o mesmo tipo de estimativa, ok? Tem algumas observações finais que, né, lembre-se que todo modelo é limitado, você deve vasculhar bem as empresas que vão ser comparadas, né, tem que levar em consideração, tem que tirar os outliers. Então, empresas absurdamente grandes e absurdamente pequenas você não considera na sua média. Se você for usar uma média do setor, você vai avaliar outras informações também, né? Isso é geral, não só para múltiplos, tá? Tem mais a ver com valuation por múltiplos, mas é geral para qualquer tipo de estimativa. É importante considerar empresas no mesmo estágio de investimento, avaliar, comparar o perfil de risco das empresas, né? Escolher múltiplos apropriados de cada setor, como eu falei anteriormente. É necessário complementar com outras metodologias também, né? Sempre ajuda, e obter informações financeiras realmente oriundas da própria empresa, né? Isso tudo ajuda bastante, e o restante é prática mesmo, é pegar outros exemplos e testar, né? Mas a estrutura principal, o fundamento de valuation por múltiplos foi feito aqui, foi passado na sala de hoje. Se você teve alguma dúvida em algum mecanismo, assista novamente, e conhecendo aí, entendendo essa aula de hoje, você vai conseguir replicar essa técnica aí utilizando outros múltiplos também, como o PL, que é o preço sobre lucro, né? É a mesma racionalidade, ok? Então, espero que vocês aproveitem bastante essa aula e qualquer dúvida podem me procurar.